Presidente, qual a sua avaliação? O senhor teve, né, no comando do tribunal nessa eleição municipal, que foi uma eleição muito já pensando em 26, a gente viu que São Paulo vira um laboratório do que pode ser 2026. Depois de todas as tensões, qual é a avaliação que o senhor faz desse pleito municipal e como é que vocês estão de resposta sobre aquelas questões lá, os processos de municípios aqui de São Paulo, que é a maior parte do Brasil, ainda sob júdice, né, por problemas com os candidatos que foram escolhidos pela maioria da população? Sim. Bom, olha, eu posso dizer que de uma forma geral, eu acho que as eleições foram muito bem realizadas, no país todo. Que inclusive eu sou presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais Eleitorais. Tivemos reunidos agora, ainda semana passada, lá na capital da Paraíba, em João Pessoa, e todos os presidentes reunidos, nós conversamos e não houve, tirando alguma coisa bem localizada, a maioria das eleições municipais no país foram tranquilas. Aqui em São Paulo, todos sabem que nós tivemos um primeiro turno tumultuado, né? Nós tivemos incidentes que antigamente não acontecia. Foi amplamente noticiada, cadeirada, soco, xingamentos. Então, quer dizer, houve uma falta de civilidade de alguns candidatos. Mas, no final, conseguimos entregar a resposta que o eleitor queria. Em todos os municípios houve a totalização, a entrega do resultado, e aqueles que burlaram a lei serão punidos. Houve direito de resposta, houve muita judicialização. Isso eu diria que em relação aos anos anteriores, houve muito direito de resposta, muita representação por causa dessa falta de urbanidade de alguns candidatos. É o recorde dessa judicialização? Eu acho que foi maior do que os anos anteriores. Foi muito direito de resposta, muita representação, principalmente aqui na capital. De 2014 para cá, a rede social chega Sim. como uma novidade. Existe um vácuo de legislação, presidente? Isso tem atrapalhado, tem dado mais trabalho para vocês nesses pleitos? Sim, nesse termo como você colocou, não tenho a menor dúvida. Porque antes o nosso problema era fake news. Fake news ela surgiu em 2014, 2016 e nós fomos aprendendo a combatê-la. Agora nós temos essa disseminação de forma generalizada nas redes sociais. E as redes sociais realmente faltam uma legislação específica a respeito. O Legislativo parou, havia lá um projeto de lei para regulamentar a atividade das redes sociais, mas isso ficou parado. Então eu acredito que na falta de legislação, aliás, o TSE já fez isso. Tanto que agora nessa eleição nós aplicamos resolução do TSE na falta de lei que proibia o deepfake, que punia o mau uso da inteligência artificial. Então isso já foi feito. Agora, projetando para 2026, eu acho que nós temos que ter uma regulamentação, porque a internet não é terra sem lei. Muitos pensam, inclusive as grandes provedoras acham que elas não têm obrigação, não têm responsabilidade nenhuma. Tem. Elas podem fazer um controle daquilo que elas têm, elas devem fazer um controle daquilo que é colocado à disposição nas plataformas. Eu gosto de usar uma frase que não é minha, é do ministro Alexandre de Moraes. Ele sempre diz, aquilo que não se pode fazer no mundo físico, não se pode fazer no mundo digital. É a mesma coisa. Então, se é proibido você ofender, se é proibido você divulgar notícias falsas no mundo real, no mundo digital é a mesma coisa. Então, temos que ter regulamentação. Essa discussão do artigo 19, por exemplo, eu tenho a seguinte ideia. As plataformas, elas já podem, têm autorização para tirar nudes, ato sexual, drogas, tudo isso ela já faz um crivo e não publica. Quando perceber que é discurso de ódio, que é um discurso preconceituoso, algo do tipo, eles podiam tirar antes. É que a história do artigo 19 é que só é obrigado a tirar mediante decisão judicial. Mas por que não inverter? Primeiro tira. Se depois a parte entender que não é algo ofensivo, entra com uma ação e o judiciário libera. Porque um outro exemplo que eu sempre uso, que também nem é tanto do ministro Alexandre, já vem dos doutrinadores de penal, é você sobe no alto de um prédio e solta um travesseiro com penas. Essas penas se esparramam. Aí depois você fala, não, olha, é brincadeira, temos que recolher as penas. Como é que você vai recolher? Uma notícia falsa na internet é a mesma coisa. É melhor não deixar que seja divulgado. Depois, não tem problema? Tá bom, agora divulga. Então, eu acho que teria que ser uma inversão do ônus da prova, digamos assim. Pois então, o senhor fala desse exemplo das penas, que o senhor, né, quando solta as penas, e aí quem recolhe sim, elas... Você nunca consegue recolher todas. O senhor usou esse exemplo numa outra entrevista que Usei, deu exato. sobre a questão do Tarcísio ter citado o PCC, usando os veículos de comunicação. O senhor acredita que isso pode gerar algum tipo de responsabilização para o governador
que, né, é o governador, quer ser candidato à reeleição e falam do nome dele, inclusive, como um candidato à presidência em 2025? Naquele dia da eleição aconteceu de ter uma representação, houve o ingresso de uma ação de investigação judicial por conta disso. Porque, na verdade, o que nós estávamos trabalhando em termos de inteligência é que nós tínhamos informações de possíveis candidatos do PCC que estariam tentando a eleição, tanto nas em algumas prefeituras como em algumas vereanças. O que surgiu no dia é que um repórter, numa entrevista, perguntou ao governador sobre aqueles bilhetes. Aqueles bilhetes não eram do conhecimento do TRE. Então, no momento que ele foi perguntado e ele falou quem seria o candidato, isso é que gerou um certo mal-estar. Agora, a consequência disso eu não sei. Eu não vou te dizer que isso influenciou a eleição. Agora, se haverá consequência ou não, eu não posso dizer porque há uma ação, foi judicializado. Então, um juiz da primeira zona eleitoral vai apreciar esse fato, depois 7 desembargadores aqui do TRE vão apreciar o mesmo fato e depois pode chegar ao TSE, onde 7 ministros vão reapreciar a questão. Mas o fato é que ficou uma informação ali que foi usada naquele dia, no dia do voto. Mas eu não acredito que essa informação que tenha influenciado de alguma maneira. Eu acho que ali foi num momento de pouca reflexão. Olha, quem foi fulano? Talvez não precisava ter dito, mas acho que foi num momento ali de uma provocação que acabou dizendo algo que já tinha sido divulgado na imprensa até alguns dias antes. Certo, mas assim, aí agora então esse processo que está tramitando aqui, que pode chegar à Suprema Corte, é que vai dizer se ele vai ter alguma responsabilização no direito eleitoral. Sim. Isso vai demorar quanto, presidente? Não dá para saber. Como eu disse, o trâmite é lento, a AIJA é uma ação ordinária, tem vários ritos. E depois, eu sempre dou outro exemplo, já que você está atento aos exemplos que eu dou, sempre falo que em matemática 2 mais 2 igual a 4. Em direito, às vezes a interpretação, você vai interpretar. 2 mais 2 pode ser 3,9, pode ser 4,1. Então, quer dizer, essa conduta, alguém vai analisar. Influenciou, não influenciou? Merece multa? Não. Merece cassação? O resultado, são 15 pessoas que vão julgar essa ação. Então, é difícil você chegar a uma unanimidade, eu acredito. Mas, assim, o governador poderia ter evitado essa resposta daquela forma? Eu não sei se ele devia ter evitado. Como eu te disse, eu não sei se isso gerou uma consequência. Eu acho que ele podia, como já era um fato conhecido, ele podia ter falado talvez em outro momento. Não sei se naquele momento seria adequado, mas você há de convir comigo que isso já havia sido divulgado na imprensa um dia antes. É que quando me perguntaram se o TRE tinha conhecimento, eu tinha conhecimento da imprensa, mas eu não sabia daqueles bilhetes nem nada daquilo. Sim, eu sabia. Vocês, a inteligência de vocês não recebeu aquela informação. Eram outras informações a respeito de possíveis candidatos e não a respeito de um salve do PCC. Então, isso eu não tinha conhecimento. Pois é, então, o senhor falou sobre ser uma eleição tranquila, né? Mas a gente sabe que teve essa influência do crime organizado. O senhor acredita que quanto essa influência ela chega de fato a ter candidatos eleitos que representam facções aqui em São Paulo? Eu vou te dizer que aqui em São Paulo não teve essa influência, felizmente. Por quê? Foram 80 mil candidatos no estado de São Paulo e nós temos a suspeição sobre 10. Quer dizer, de 80 mil candidatos, 10 que possivelmente são membros de facção, é um nível, dá 0,00%. Certo, é pequeno perto do universo de eleitores, porque, de exemplo, candidatos. No Congresso Nacional se fala em pelo menos 70 parlamentares do universo de 580. Não sei, desconheço. Que tenham sido financiados pelo crime organizado. Então, assim, a minha dúvida é, no maior estado do país, isso não está disseminado? Não está. Posso te garantir com certeza que não. E a questão de vocês conseguirem determinar quem é quem? Porque hoje muita gente às vezes não está diretamente ligado, mas está lavando dinheiro. Isso numa eleição fica também difícil de se comprovar, presidente. Mas então, um dos mecanismos é a prestação de contas. Todo candidato tem que prestar contas da verba que ele recebe, que é uma verba pública. Nessa prestação de contas, se houver, por exemplo, o tal do Caixa 2, esse Caixa 2, se nós formos investigar, é possível encontrar uma fonte que seja uma fonte vedada, seja fonte de origem criminosa. Mas isso, na verdade, quem vai investigar agora é o Ministério Público Eleitoral. Certo, e aí vocês, inclusive, podem depois, se comprovar isso, aquele mesmo que ele seja empossado, que ele comece o mandato, vocês podem caçar o diploma. Caçar o diploma Sim. né?
Se for comprovado que houve um financiamento escuso, fonte vedada e o dinheiro do crime organizado é uma fonte vedada, o candidato, mesmo que diplomado, pode depois perder o diploma. Pablo Marçal, sobre Pablo Marçal, que acabou não, mas foi o nome da eleição aqui no maior colégio eleitoral, né, na maior capital do país. Ele tem várias ações tramitando também nessa corte, vai chegar também no Tribunal Superior Tribunal. É o mesmo trâmite que eu te falei. O senhor acredita que haverá punição para ele? Qual é a avaliação que vocês fazem diante de tantos processos que chegaram no... Sim, olha, esse candidato que você falou, ele tem 10 ações na primeira zona eleitoral. Por N motivos, impulsionamento indevido, a história do laudo falso. Então, quer dizer, é lógico que tudo isso pode, em tese, uma das consequências é gerar inelegibilidade. É possível. E aí é uma resposta da corte, enquanto não se tem uma lei mais clara sobre essa regulamentação das redes, mas é uma resposta da Justiça Eleitoral para quem desafia e desafiou durante a eleição a Justiça? Sim, é uma regra natural. Toda ação gera uma reação. Então, quer dizer, nós temos resolução que trata disso, temos o Código Eleitoral, temos o Código Penal. Então, ainda que não haja não é que não haja, a resolução, na falta da lei expressa, que passou pelo trâmite do Congresso, nós temos resolução do TSE que já trata disso. E com base na resolução, nós podemos adotar medidas punitivas. O senhor citou o ministro Alexandre de Moraes, né? Ele é daqui de São Paulo, o senhor deve conhecer ele de outras épocas, não só da trajetória dele em Brasília. Mas quanto que o ministro Alexandre de Moraes foi importante até para essas resoluções que a gente teve, porque a resolução agora de fevereiro foi aprovada na gestão da ministra Carmen, mas são coisas que ele já deixou encaminhada. Quanto disso, porque ele é uma figura que é polêmica, né? Porque tem uns que amam, tem outros que odeiam. Quanto que ele foi importante a participação dele nisso para frear essa ação de rede social, de discurso de ódio? Eu acho que a participação dele foi muito importante. Como você mesmo disse, nós aprovamos as resoluções para esta eleição já sob a presidência da ministra Carmen Lúcia. Mas isso era um processo que já vinha, ela era vice-presidente do tribunal, na época do ministro Alexandre de Moraes, e com certeza ela estava acompanhando todos esses trâmites. Eu acho que o ministro ele foi um excelente presidente do TSE, agiu com mão firme, foi um fiel da democracia. E até nos atos de 8 de janeiro, acho que ele estava lá no local certo, na hora certa, até para ser um fiel guardião da nossa democracia. Se não fosse ele, poderia ter um resultado diferente, a senhora acredita? Aí não se sabe. Então, o senhor falou do 8 de janeiro, eu vou aproveitar que a gente teve recentemente agora a explosão do STF e o indiciamento, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro e de militares. A informação que a gente tem é que isso pegou a cúpula das Forças Armadas, fica muito melindrada com o que aconteceu e muitos militares dizendo, agora estão querendo chegar às Forças Armadas. Esse indiciamento mostra que a democracia, as instituições estão dando uma resposta de que a democracia não está sendo vilipendiada. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa resposta da Polícia Federal para tudo que aconteceu até o 8 de janeiro? Não, é exatamente isso que você falou. As instituições no Brasil são fortes e estão atuando. Nós temos um poder judiciário independente, temos um Ministério Público eleitoral, federal, estadual que atuam, todo o Congresso, todos estão atentos e diligentes. Então, quer dizer, se nós não tivéssemos instituições fortes, podia ser que nós estivéssemos hoje sob a égide de uma ditadura, de um golpe. Pois é, o ex-presidente Jair Bolsonaro ontem, pela primeira vez, admitiu que escreveu uma carta sobre estado de sítio. É uma estratégia jurídica para tentar se defender dessas acusações que podem impedi-lo de concorrer para além de 2030? O senhor acredita? Não sei. Eu não gostaria de emitir opinião sobre isso. Eu não sei qual é a intenção dele. Até onde nós sabemos, ele está inelegível. O que vai acontecer daí para frente, não sei. Mas esse argumento de que não seria um golpe, porque não se dá golpe com oficiais da reserva, que para se dar um golpe precisa de tanque, precisa de armas, ele é verdadeiro na opinião do senhor? Ou sim, da forma que aconteceu, não se teve um golpe, mas se teve uma tentativa de golpe? Olha,
Eu sei aquilo que vem pela imprensa, eu não tenho conhecimento aprofundado do fato, eu sei daquilo que vem pela imprensa. Então, se eram da reserva, se não era, parece que havia realmente A Polícia Federal, que é outra instituição fortíssima que nós temos, investigou, chegou à conclusão de que algumas pessoas colaboraram, estavam tentando esse golpe. Eu acho que podemos confiar. Como eu disse, você me perguntou agora há pouco, as instituições são confiáveis? Eu confio muito na Polícia Federal. Ninguém faria um indiciamento ou divulgaria tais fatos se não houvesse, como nós dizemos em jargão jurídico, a fumaça do bom direito, o fumus boni iuris. Eu queria que o senhor falasse assim do ponto de vista da lei, né, do que diz a lei sobre o Estado Democrático de Direito, o que é atentar o Estado Democrático de Direito? Não, veja bem, o que se discute por aí é que havia um plano de homicídio. Plano de homicídio, eu sou professor de direito penal e isso daí é uma coisa que é óbvia. Você não pune atos preparatórios, os atos preparatórios, a cogitação não é punida. Agora, no caso concreto, foi só cogitação ou já haviam atos em andamento? Até onde eu li na imprensa também, já estavam posicionados no dia 15 de dezembro até para atacar as pessoas. Isso vai depender, aquela história que eu falei agora há pouco do 2 mais 2 igual a 4. Alguns podem interpretar, isso é ato preparatório impunível. Outros podem dizer, já houve início de execução de um plano de homicídio. Se já houve início, aí é uma tentativa de homicídio. Em relação à abolição do Estado Democrático, eu não tenho a menor dúvida, porque a lei não coloca, a lei é formal, ela fala tentar. Tentar, quer dizer, até porque se já foi dado o golpe, a lei não teria mais sentido, não haveria punição. Então, quando se fala tentar, por forma violenta, abolir o Estado Democrático, essa tentativa já é o próprio crime. Certo. Então, nesse caso, fica claro até pelas informações que a gente tem dos inquéritos da Polícia Federal. Pelo que eu ouço na imprensa, pelo que eu vejo, que eu leio, já havia esses crimes já estariam consumados. Agora, presidente, o senhor certamente tem muita experiência, está aqui no tribunal, né, desembargador do TJ aqui de São Paulo, o senhor citou a sua experiência na área penal, mas o que eu quero dizer sobre a questão da eleição mesmo, a gente sempre teve tradição desde 1984, quando se retoma a democracia, de candidaturas de esquerda, de direita, mas com honestidade intelectual, de saber que os campos, né, ideológicos, eles respeitam algumas regras do contrato social. Essa ascensão, né, de algumas candidaturas, se dizendo do campo conservador, mas muito preocupados com essa questão da rede social, sem compromisso com na verdade, o que há é uma falta de compromisso, seja do campo da esquerda ou do campo da direita, e tem pessoas que estão sem compromisso intelectual com o que é considerado contrato social. Isso a Justiça Eleitoral está atenta, porque o que deve prevalecer é o debate desses campos, seja do centro, seja da direita, seja da esquerda. Sim, olha, seja da direita, seja da esquerda, seja do centro, a verdade é que o eleitor já deu a resposta. E a grande vencedora dessas eleições foi a urna eletrônica. Você não me perguntou sobre isso, mas eu vou te dizer, alguém questionou algum resultado das eleições? Isso foi muito discutido na eleição passada. Nesta não se discutiu. Então, seja a direita, seja a esquerda, seja lá o que for, o eleitor foi, votou e o resultado do seu voto foi respeitado até agora. E é uma resposta importante, inclusive, o senhor citou 2022, porque assim, tem um oficial, quando você pensa que é um oficial, alguém do generalato, né, das Forças Armadas, que vai num grupo com outros militares e diz que houve fraude, a gente acompanhou agora essa semana, nesses últimos dias, isso é muito sério, presidente, porque demonstra uma ação de quem é servidor público, porque é um militar, mas é um servidor público, desacreditando algo que se levou anos para construir, que é a credibilidade dessa urna eletrônica. A eleição também mostra isso, essa eleição municipal, as eleições de fato aconteceram com o voto computado e com um discurso de fraude muito, digamos, abafado. Vocês conseguiram abafar? Não é questão de conseguir abafar. As urnas existem, vão completar 30 anos daqui a pouquinho. Então, há 30 anos que elas existem, elas são confiáveis. Nunca se levantou uma suspeita a respeito dela. Então, o que circula é boato. Como há 2 anos atrás houve aquele boato. Olha, fraude. Cadê a fraude? Quer dizer, muitas pessoas foram eleitas durante vários mandatos. Na hora que perde, aí a urna já não é mais confiável. E quando ganhou, ela era confiável. É um choro de perdedor. Isso é a grande realidade.